Nós entendemos que os atos profissionais são aqueles que os profissionais praticam. É o seu modo de agir. Claro está que, naturalmente, a nossa profissão tem um sufixo eiro que designa a ação. Portanto, o enfermeiro é o que pega nos enfermos e os cuida. Daí o nome enfermeiro. Está junto das enfermarias e está junto da enfermagem. Portanto, este enfermeiro é não só proximidade como a ação. É claro que outras profissões, como a médica, por exemplo, não têm o sufixo eiro. Já o engenheiro tem o sufixo eiro. E aqui podemos dizer que há profissões que são mais teórico-práticas, há profissões que são mais teórico-teóricas. E, portanto, a nossa é das teórico-práticas, onde a prática se sobrepõe substancialmente à teoria. E, portanto, andam aí, e até um grupo dos nossos colegas do outro sindicato, até se prestaram a lembrar pecados velhos. Vêm dizer que o REP deu autonomia à enfermagem. Mentira, o REP tirou-lhe. O REP, com o artigo 8º, que está lá no seu número 3 a falar da complementaridade, que é a ação do enfermeiro, portanto o enfermeiro age sempre como um tapa-remendos, um tapa-furos, uma espécie de cola que dá para tudo. Onde é que está a autonomia? E vêm lembrar pecados velhos quando, com essa brincadeira, dizia-me o presidente, José Carlos, que assim os enfermeiros não ficavam sujeitos a pagar as indemnizações no caso de terem adquirido culpa em alguma negligência profissional. Isto é mentira. Isto sou um anjinho com asas e tudo a que pode acreditar numa coisa dessas. Porque se o enfermeiro for culpado diretamente, ou o médico, não é o hospital, nem a instituição onde trabalha, que vão assumir responsabilidades próprias de quem praticou a ação. Há dois tipos que não se podem confundir. Uma é a responsabilidade da instituição, e essa terá ela que assumir, e sempre. Outra é a responsabilidade própria do profissional, e essa nem são os médicos que lhe resolvem aos enfermeiros, nem são os outros profissionais. São os próprios enfermeiros que têm que resolver o seu problema, através dos meios judiciais de que disponham, ou o contencioso dos sindicatos, ou ele próprio a contratar advogados que o defendam. Portanto, é curioso que o pré-aviso de greve nós verificamos essa piada, porque efetivamente se há estruturas que têm direito privado, como são os sindicatos, e outras estruturas, organizações profissionais que têm direito público a controlá-las, como é o caso da Ordem dos Médicos, Ordem dos Enfermeiros, Ordem dos Advogados, Ordem dos Farmacêuticos. Ora, se são estas organizações profissionais de direito público que estão ao serviço das populações, é evidente que são elas que legitimam os atos dos seus respectivos membros. Não é preciso estarem inscritos. Qualquer ordem evoluiu assim, a dos médicos, por exemplo, que andam sempre a querer abocanhar tudo e todos, para dizer que são os maiores e os únicos, e não são. Porque a enfermagem evoluiu por si e resolveu problemas que a medicina nunca tinha resolvido. Se formos à Guerra da Crimeia, é um facto histórico de que a senhora Florence Nightingale reduziu a mortalidade dos soldados feridos na guerra de 42% para 2%. E já havia médicos.
E, por sinal, o que era lá o chefe médico até marcou o terreno com rédea curta à senhora Florence Nightingale, que por acaso era atrevida e saltou o muro e fazia aquilo que devia fazer e que o seu doutor nem sequer conhecia. E foi com o mérito da enfermagem que se reduziram nas gangrenas gasosas e nas drisipelas, a mortalidade passou de 42% para 2%. Portanto, aqui a enfermagem começou a chamar as atenções porque, efetivamente, é uma profissão. E se é profissão autónoma. No nosso blog, o Sindicalista, tivemos o cuidado de pôr lá um texto magistral de um senhor que foi na saúde uma figura de proa, chama-se Coriolano Ferreira, infelizmente já falecido, e esse senhor Coriolano Ferreira, já em 81, definia claramente o que eram profissões e o que era autonomia profissional. Portanto, nós, para falarmos da autonomia e para estarmos preocupados com a autonomia, devemos antes preocupar-nos se somos ou não uma profissão. Ora, se temos a certeza que somos uma profissão, e somos, porque até temos uma ordem que a caracteriza, que a representa, é evidente que se somos profissão temos que ter autonomia. E não é que os outros nos dão. É aquela que os enfermeiros, através da sua investigação, da sua prática e do seu saber, vão impondo aos outros profissionais e ao público em geral. Porque é esse mesmo o papel da ordem, é garantir ao público que nós servimos que efetivamente temos idoneidade e aquilo que fazemos tem segurança garantida. É esse o papel da ordem. É curioso que estes nossos colegas vêm fazer da sua greve um ponto de honra a o tal ato profissional. Se preocupassem com outras coisas, em nosso entender, talvez nos pudessem ajudar a que a enfermagem saísse do atoleiro onde foi metida. E eles têm grossas culpas nisso. Portanto, que fique claro, nós não precisamos de atos escritos, até porque para escrever os atos tínhamos que lhe pôr uma cercadura à volta. E o agir dos enfermeiros é dinâmico, não é estático. E aquilo que hoje fazem, amanhã podem deixar de fazer. E quem tem competência para legitimar essa dinâmica é a ordem dos enfermeiros, não é outra ordem qualquer. Porque as outras ordens que tratem dos seus profissionais e daquilo que eles fazem e sabem fazer. Portanto, vamos a ver se começamos a pensar claro sobre esta matéria e deixamos de nos preocupar com os farmacêuticos, com outros. Portanto, ato enfermeiro não precisa de estar escrito. Aliás, julgo que o Sr. Ministro da Saúde mandou retirar um documento que andava aí, que era um nojo, que aliás nós publicámos. Esse projeto que era um nojo, enfim, não dignificava os autores, porque lá estava o dedo médico a dizer que os enfermeiros têm isto e aquilo. Ora, os enfermeiros, há décadas, só têm um elo de ligação com os médicos. É nos medicamentos que exigem receita médica. E, portanto, tirando isso, não há mais nenhuma ligação. E para se saber que é assim, também andamos a publicar alguns artigos do primeiro Congresso da Enfermagem que se realizou em novembro de 73 em Portugal, para os enfermeiros saberem o que era que preocupava os enfermeiros da altura e já lá vão uns anos, para saberem que não estão a inventar nada, pelo contrário. Aqueles que tendem a minimizar a enfermagem nunca descansam. O que quer dizer que os enfermeiros têm que ter como contrapartida nunca se distraírem, porque eles estão atentos e os enfermeiros não. E é para isso que nós chamamos a vossa atenção. Estejam atentos a estes ataques, que são manobras de diversão, que não têm efeitos práticos. Era o que me faltava, eu ser proibido de salvar uma vida,
só porque não tenho uma receita médica para um medicamento que eu sei que é aquele que faz falta ao doente. Porque sei. Era o que faltava.